Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente trazendo para vocês a nossa live diária hoje com um assunto super bacana, super importante. É o uso político das Forças Armadas pelo governo Bolsonaro. O microfone então, vamos trazer aí um apanhado para vocês, trazendo a opinião dos companheiros. E temos aí hoje a participação novamente do Luizinho, tem uma participação novamente do Alexandre, o Vitinho, que está no comando técnico, e o camarada também, Josué. Josué está participando junto com nós aí. Beleza? Hoje, dia 6 de abril de 2021. Hoje eu não posso me enganar, né, Luizinho? Ontem o Luizinho viu que me corrigi na hora que eu falei do dia, né, Luizinho? Ontem eu falei dia 4, era dia 5, né? Então a gente hoje vai tentar trazer esse assunto, a pauta de hoje sobre a questão da militarização no governo Bolsonaro, né? E as ameaças que muitos analistas fazem aí sobre a questão do desvio aí das funções constitucional. Então vai ser um debate que a gente vai procurar trazer para vocês com algumas opiniões diversificadas aí para ver se a gente chega numa conclusão aí que possa aí tirar um pouco das dúvidas, né? Já começamos aí, já nessa militarização, a gente já começa pelo vice-presidente da República, general Milton Mourão, e também se percebe que no decorrer aí dessa gestão, desse mandato do presidente da República, não tem demonstrado aí uma contrapartida que possa dizer que o general Mourão está sendo útil ao Brasil, sendo que, em muitas situações, é muito claro que existe ali uma união de ideias, de pensamento entre o Bolsonaro e o seu vice-presidente, general Mourão. E se não houver, na verdade, isso passa por cima por cima dele, né? E ele realmente abaixa a cabeça e diz amém para muitas coisas que esse Bolsonaro está fazendo. Mesmo que muito se comenta hoje aí, através desse debate que a gente está falando sobre a militarização, a gente se comenta que hoje já existe aí um racha entre o general Mourão, né, e o presidente Jair Bolsonaro. E, na verdade, aí o que está acontecendo é o seguinte, a nomeação de vários militares aí que vieram com a intenção do atual presidente de ser servis aí. Servis, o que quer dizer? Servir ao governo Bolsonaro. Na verdade, fazendo assim a venezualização, né, do Brasil, né, frente aí ao nosso exército. O que eu quero dizer com isso, né? O governo Bolsonaro, que muito se critica, né? O país irmão, a Venezuela, hoje transforma aí a direita no chavismo e quer fazer o mesmo sistema usado em países como a Venezuela, quer implantar aqui no governo Vitor, brasileiro. seu som está baixo. Para que a militarização, né? Vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Militarização aí se enquadre no governo Bolsonaro, né? Então é isso aí, né? Desde que assumiu a presidência aí a gente percebe-se, né, o formato, a intenção desde o começo dessa intervenção diária aí das Forças Armadas no governo do governo Bolsonaro, sendo que muitas vezes evocando aí até o artigo 142, 142 no seu discurso aí, em diversos momentos aí do seu mandato, né? Então, a esperança que muitos veem, né,
nesse desgoverno Bolsonaro e essa militarização, entre aspas, né, que a gente também não pode generalizar que essa militarização aí seja somente o lado, pelo lado negativo, porque muitos militares não aceitam e não aceitaram e pularam fora desse barco para não se comprometer com esse governo que está aí e sujar ainda mais, né, a reputação das nossas Forças Armadas, sendo que surgiu uma pesquisa, que essa pesquisa é a Foxpox, sendo que segundo a opinião pública, né, 65% da opinião pública nunca avaliaram tão mal as nossas Forças Armadas e os nossos exércitos, nossa aeronáutica e a nossa marinha. Então, né, e o índice de aprovação, infelizmente, aí depois dessa vinda de muitos militares, aí, hoje são mais de 3 mil cargos militares que estão dentro do governo Bolsonaro, em várias estatais, né? Eu digo um loteamento de cargos, na verdade, loteamento de cargos, né? Sendo que muitos falavam que muitos sabem, você sabe que uma das promessas do Jair Bolsonaro seria evitar exatamente isso, assim como o Centrão, mas isso aí é um outro debate para outro dia, né? Então então é isso. Então a gente vê que existe essa militarização, como eu disse, mais de 3 mil cargos no governo Bolsonaro, e eu vou trazendo essa pequena palhinha. Lógico que depois a gente vai fazer outras intervenções, vai continuar o bate-papo, né? E só para dizer para vocês aí, e sobre a questão do chefe de gabinete aí do governo Bolsonaro, isso também infelizmente, da Casa Civil, lá, o general Heleno, que é um dos, é um dos bambambam e é um dos que tem muita credibilidade para esse governo aí, tem um rastro, né, um rastro de denúncia, um rastro de sendo uma vergonha internacional, né, todo mundo já deve saber, né, alguns que leram até o currículo desse general Heleno aí é sobre a questão aí de abuso sexual que aconteceu no Haiti e um rastro de morte atrás dele, né? Sendo que a gente ouve, sabe-se, comenta-se, e já foi até comprovado que mais de 60 civis foram mortos em uma favela lá em Porto Príncipe, no Haiti, sendo que o general Heleno, essa vergonha, mais uma vergonha que está no governo Bolsonaro, e ele está envolvido. E, infelizmente, aí o que acontece? Isso aí a gente vê que é uma desonra, eu penso assim, é uma desonra a muitos patriotas, muitos brasileiros, tiveram até na Segunda Guerra Mundial, 1900 salvo engano, 1944, né, os 7 meses de guerra, e muitos que ali perderam sua vida, e mais de 3 mil brasileiros, infelizmente, ficaram 450 soldados morreram, mais de 3.500 brasileiros ficaram feridos aí na Segunda Guerra Mundial, né? E a gente pode dizer que o pessoal da Força Expedicionária Brasileira estiveram presentes, e esses sim honraram as nossas Forças Armadas, o nosso Exército. Esse, sim, é um exemplo que a gente pode dizer que é o Exército que todos nós teremos. E na sequência, e na continuação dessa questão da militarização, a gente pode se dizer que, felizmente, mesmo de tudo que o governo Bolsonaro quis fazer, né, de trazer a polícia militar para o seu governo, infelizmente a gente vê que existe insatisfação por parte da polícia militar, por parte da honrosa polícia militar aí, sobre a questão dessa PEC, que foi a PEC de paralisação do salário, e a gente vê que eles também não estão satisfeitos com esse governo, né,
sendo que houve um congelamento salarial, a gente sabe que teve, se não se permitindo mais fazer contratações, né, de polícias, para polícias militares, para repor aí repor o número de contingente nos quartéis e a progressão de carreira. Então, o Bolsonaro, felizmente, aí, como muito diz que a Polícia Militar está junto com ele, não é isso, não. Né? Graças a Deus, a gente tem um lado bom da polícia. A gente sabe muito bem aí sobre a questão aí já é uma questão que vem pelo lado pernicioso, a questão das milícias, né? E essas milícias geralmente estão ligadas a ex-polícias militares, muitos expulsos, muitos que foram uma vergonha para a sua guarnição, estão se junto hoje ao governo Bolsonaro, né? E não é novidade para ninguém saber essa aproximação do governo Bolsonaro com as milícias e com muitos ex-policiais, ex-militares, mas isso aí, felizmente, é o caso da Marielle hoje aí, que muito se repercute, que tem envolvimento aí de milicianos, ex-polícia militar, felizmente aí são casos pontuais, porque a polícia militar, tanto a polícia do Paraná, a polícia militar do Brasil, eu tenho certeza que também não estão satisfeitos com esse governo que está aí. E também a gente já percebeu, né, muitos do alto comando das Forças Armadas já pularam fora desse barco, já sentindo aí que o nome das instituições, Exército, Marinha, Aeronáutica, o prejuízo, como eu falei, terminei de falar sobre a questão de nunca na história a rejeição, principalmente por esse loteamento de militares das Forças Armadas em um governo está super grande, 65% do povo não aprova isso aí, beleza? Então, esse aí é um debate que a gente vai trazer hoje para vocês. Eu queria dar o meu boa noite para... Tá na escuta aí, Josué? Oi, Josué, tá na escuta? Oi, Josué. Oi, Josué. Josué ainda não tá na escuta. Boa noite, Luizinho. Tá na escuta, Josué? Oi, Josué, boa noite. Tá na escuta, Sim. Meu querido? Então, o que tu acha? Tá escutando bem, Josué? Beleza? Então, abre o microfone aí, meu querido. Abre o microfone. Beleza. Então, José, o que tu acha dessa questão da militarização aí do governo Bolsonaro pelas Forças Armadas, meu querido? O uso político das Forças Armadas pelo governo Bolsonaro. Oi? Pode falar. Oi. Eu desejo uma boa noite para todos que estão aí, o Alexandre, o Vitinho e a nação curitibana que está assistindo agora nesse momento, o brasileiro. Então, Vitor, sobre essa questão aí, eu não concordo nem um pouco com esse governo que está aí, né, que esse ministro Heleno, pelo que ele fez lá no Haiti, lá, né, que essas de palhaçada, que quase as turmas prenderam ele lá, que ia prender praticamente, né? Então, um governo esse que não tem responsabilidade de governar um país, contratar uma pessoa dessa como ministro, um psicopata desse, então acho que um cara desse não tem condições de estar aí, né? Ele diz que ele faz o que ele quer no ministro aí, eu acho que o Bolsonaro segue as ordens dele, as orientações dele, né? O comando dele. Então, acho que um cara desse, para mim, é uma vergonha para o nosso país, né? É um descaso, né? Na rede pública nacional do nosso país, de ter um cara desse como ministro, né? Então, eu não concordo nada, porque, infelizmente, esse governo praticamente entrou, o povo elegeu por falta de opção, né? Porque não tinha, né? E daí, igual fala assim, porque até hoje ele não mostrou projeto nenhum. Então, o projeto, ele realmente está perdido na área como governar o país. Então, acho que eu não concordo que esse governo hoje está
nós está falta de médico, a saúde nossa em colapso, né? As coisas subiram tudo, alimento, gás, combustível, né? Tudo. E 4 meses, né? O gás de cozinha tem aumento em 4 vezes. Isso aí é uma vergonha para um governo. E o que ele quer fazer no nosso país? Dar um golpe no povo, tirando o povo para besta, para trouxa, né? Tirando o povo para Loki, praticamente, um governo desse. Então, um governo desse não tem competência de estar aí, né? E ele acha que quer tornar o país, no, como é que eu vou te dizer assim, na ditadura, mas só que isso aí ele não vai conseguir, né? Ele não tem poder para isso, porque praticamente o exército, o militar, a aeronáutica, tudo, o pessoal aí praticamente já está abandonado, então praticamente ele está num barco sozinho, afundando ele mesmo, né? Cavando a própria cova dele, por falta de interesse de uma pessoa dessa, né? Pelo povo, pela nação brasileira, para fazer o que ele está fazendo aí, um assassino desse, né? Então, eu acho que um cara desse não tem recurso de estar ocupando aquela cadeira dentro, como nós não falamos ver, né? Então, isso não é de ser chamado de presidente um cavalo desse, né? Isso devia estar, era no comendo grama, comendo capinha, né? Um imbecil desse. Então, ele fica tirando onda com a cara do povo, tirando o povo, né? Devagar da nação. Então, acho que isso aí é inaceitável, o governo tem poder. Se fosse um governo que tivesse competência, que tivesse recurso de comandar o nosso país, eu creio que nós nessa situação hoje, né? Não é um governo que não se interessa de investir em mais médico, enfermeiro, praticamente que essa epidemia que surgiu aí, nós perdemos muito médico, né? É uma calamidade pública na saúde, né? É um sentimento muito para a nação brasileira, para nós que também, por falta de médico nos hospitais, falta de aparelho, de produto para os médicos trabalhar assim, com mais segurança, e é uma coisa que os nossos médicos não têm nos hospitais. Hoje está faltando praticamente tudo, né? Com a responsabilidade de um canalha, de um governo desse, um assassino desse, né? Então é isso que eu tenho a dizer para a nação brasileira e o povo curitibano e paranaense. Então eu deixo isso aí para o povo, né, ver o que é esse governo na vida de todo cidadão brasileiro e trabalhadores, né, que o povo só ainda fala de querer abrir os comércios, ver a economia crescer. Nós temos que pegar e abrir a casa dele para ver ele entra nos eixos, entra nos trilhos para ter um projeto bom para o nosso país, abaixar o preço do gás, abaixar a gasolina, preço do alimento, né? Hoje 1 quilo de carne praticamente cercado, um coitado que não tem recurso, a pessoa vai comer o que? Ovos, praticamente compra uma caixa de ovos, aventura praticamente. Hoje você compra 1 quilo de costela aí, tá quase R$ 37, quase R$ 40. Então, acho que isso é uma vergonha para o nosso país e para um governo desse que só quer destruir o nosso país. Os poucos ele está destruindo, né? Então, o problema que nós temos nesse país é ele, o problema é ele, não é nada de economia, né? Porque o problema é ele que não sabe governar e administrar o nosso país. Então, é isso aí. O que eu deixo nessa noite que passou brasileira e Curitiba. Pode passar a palavra para outro, para o Luizinho ou para o Alexandre. Então, obrigado, Josué, a tua participação aí, né? Essa questão aí que você comentou, né, Josué? É que aí 2018 foi a questão da falta de opção. Isso aí é um assunto que até a gente vai fazer um debate sobre isso aí, as eleições de 2018, né? Mas aí a gente vai fazer um debate amplo aí do reflexo que está acontecendo agora, das eleições de 2018, tudo pela falta de opção, né? Entre aspas, falta de opção, o que o nosso povo do Brasil está passando hoje com esse governo Bolsonaro. Quero deixar o meu boa noite para o camarada Luizinho. Luizinho, tudo tranquilo?
boa noite e seja bem-vindo ao nosso canal, o nosso canal Brasil para Todos, o seu canal de informação. Mais uma noite, Elisinho, trazemos aí esse debate aí. Obrigado pela participação e vamos tocando o barco, Elisinho. O que tu poderia me dizer do uso político das Forças Armadas pelo governo Bolsonaro, Luizinho? Boa noite a todos aí e a todas, né? O Bolsonaro está fazendo a política dele, né? Ele precisa do exército, das Forças Armadas para se manter no governo. O papel dos militares é esse, é manter o Bolsonaro no governo, né? E implantar o projeto neoliberal desse país. É para lá do neoliberal, né? Entendeu? É para se manter aí. Ele é militar, né? Militar aposentado e expulso praticamente do exército, né? E os militares abraçaram ele. Não tinha outra opção para eles. E aí nós temos um vice também, que é militar, acho que está nativo ainda, né? Que também não serve para nada. É uma figura que foi colocada lá como vice só para sustentar o Bolsonaro por trás, né? E assim fazer aquelas burrices que ele faz lá, aquelas piadas que ele faz, né? Desviando o foco, né? Ele faz uma besteira, ele vai lá, curte a besteira dele, comenta a besteira dele, fala mal das besteiras dele, e nesse sentido ele vai desviando o foco e vai implantando o projeto que precisa ser implantado nesse país, né? Nós temos, por exemplo, dentro dos Correios, um general. Nosso patrão hoje é um general do Exército aposentado. O cara ganha 47 mil reais, né, como presidente dos Correios e mais de 30 mil reais da reserva. Então o cara fatura por ano aí em média de 2 milhões e meio por ano. Isso dentro do governo do Bolsonaro, né? Eu lembro que antigamente alguns companheiros, quando o governo era do PT ou de um outro partido qualquer, né, os companheiros ficavam reclamando do loteamento dentro dos governos. Só que nesse governo ninguém reclama, né? Engraçado. Ninguém, não vejo nenhum companheiro dos Correios reclamando do loteamento dentro dos Correios. O presidente ganha lá 47 mil reais, mais 33 mil reais de aposentadoria do Exército. E aí são 12 cargos dentro da diretoria dos Correios, né? E todos militares da reserva. Um salário médio de 27 mil reais por mês. 27 mil reais por mês. Sem contar as demais estatais. Eu acho que esses cargos, além de proteger o Bolsonaro, os caras, no meu modo de pensar, estão saqueando esse país por dentro, né? E isso, gente né, cara? Que deveria estar em casa, descansando, né? Abrir espaço, abrir vaga de emprego para os trabalhadores. Mas estão aí, tomando vaga de quem está precisando. E que não precisavam, porque a maioria são aposentados, e muito bem aposentados, né? Então aí fazendo o quê? 2 salários. E hoje no Correio, por exemplo, se você aposentar, você não pode, né, ter 2 salários na empresa, você não pode ficar na empresa trabalhando, por causa da reforma da Previdência, né? Mas você pode ter um general lá dentro, ganhando um salário de aposentadoria e um salário da ativa, que seria como o presidente dos Correios, né? Que ganha aí os seus 47 mil reais, para quem não sabe. Entendeu? Então o cara ganha muito dinheiro para não fazer nada. E o papel desses caras dentro do governo, dos ministérios dentro do governo, foram loteados, é para sustentar a política do governo e para sustentar o Bolsonaro até 2022. Entendeu? O que vai acontecer lá em 2022 a gente já não sabe. Mas o papel desses militares dentro desse loteamento é para isso. É sustentação, né, do incompetente e genocida Bolsonaro. É isso. Que precisa passar o projeto que está aí. Precisa vender esse país. Eles já venderam tudo que tinha que vender, venderam principalmente a soberania do seu país. E que é muito feio para as Forças Armadas do país, né? A gente está perdendo nossa soberania, né? Que a Força Armada, o papel dela seria defender a soberania nacional no momento. Mas precisa, 2022, a gente precisa tirar esse povo daí. Não dá mais para aguentar o Bolsonaro. Hoje foram aí, que estava vendo nas redes sociais aí, 4.195 mortes pela pandemia, né? E vai aumentar. Segundo os especialistas, isso vai chegar até mais em 6 mil mortes por dia. E o que esse presidente tem feito ultimamente?
tem sido omisso, tem sabotado, né, a questão da saúde, a questão da pandemia, né, mas ele tem a sustentação de quem? Né, dos militares que estão nos seus devidos cargos, ganhando bons salários e não estão nem um pouquinho preocupados com a população brasileira. Né? E se alguém se resolver fazer alguma coisa, se manifestar, eles vêm com esse tal de AI-5, né, artigo no 142 da Constituição Federal, vem com essa conversa mole de sempre. Né? O militar vem com essa conversa mole de sempre achando que vai assustar a população. E não vai assustar a população. Porque hoje não serve um golpe militar. Não dá para ter mais um regime que teve na década de 60. E já expliquei ontem, né, que não dá por quê? Por causa das redes sociais, né? A juventude de hoje não aceita esse tipo de coisa, né? E a gente tem que sempre defender a nossa liberdade. A nossa liberdade é muito mais importante, né? E 2022 está aí, se Deus quiser, a gente vai ganhar essa eleição e tirar esse governo que está aí e mandar esses caras para... Encerro aqui dizendo aos companheiros e companheiras que os cargos loteados no governo Bolsonaro servem só para sustentar a política do Bolsonaro, a política de genocida desse presidente que está aí. Né? Encerro dizendo assim, fora Bolsonaro. Valeu, Luizinho. Obrigado aí pela tua participação. Bem lembrado pelo Luizinho aí, vamos deixar aí uma homenagem aí aos familiares das 4.195 pessoas que infelizmente faleceram hoje, que estão chorando seus mortos. Infelizmente, aí nós estamos realmente passando pelo caos aí. E a gente vê aí nesse ritmo da vacinação no nosso Brasil aí muito lento, muito devagar, né? Por falhas gritantes desse governo genocida, a gente está hoje a gente está colhendo aí o que foi plantado lá atrás, que foi a incompetência, o desleixo, foi a insanidade mental desse presidente que está aí e a falta de humanidade desse genocida que está... o que nós estamos passando hoje é o reflexo de tudo isso que a gente poderia ter feito lá atrás. Vou trazer agora aí, obrigado, Luizinho, pela tua participação. Vou trazer aí o nosso técnico o Vitinho, que está nos comandos aí, vai trazer uns recados também, tem uns recados aí que o pessoal já está deixando. E aí, Vitinho, você tão novo aí, o que você pode dizer aí desse tema que nós estamos abordando hoje, o uso político das Forças Armadas pelo governo Bolsonaro? Olá, boa noite a todos. Agora acho que estão me ouvindo bem. Eu gostaria de prestar minha solidariedade aos 4.195 mortos pela pandemia em 24 horas aqui no Brasil. Realmente é um número lamentável para o nosso país, né? Nós estamos chegando a números assustadores no meio dessa pandemia, né? Já existem previsões que dizem que a gente vai chegar até 7.000, 8.000 mortes, é um número muito assustador. É o reflexo de um governo, de uma política de governo que não leva a ciência a sério, que infelizmente trata tudo com desdenho, trata como se tudo isso fosse uma brincadeira, né? Só que isso já está se tornando uma situação insustentável, porque já existem números que dizem que nós teremos 100 mil mortos nesse mês de abril, praticamente. 100 mil mortos, somente no mês de abril. Então a gente tem que ficar de olho, né? A gente tem que cuidar, a gente tem que se cuidar, né? Cuidar da gente, cuidar das pessoas que a gente ama também, porque querendo ou não, quando você se cuida, você também está cuidando das pessoas que você ama, que às vezes não saem de casa, mas que às vezes, por conta às vezes, de uma certa responsabilidade de algumas pessoas, acabam pegando a doença, né? Então eu presto minha solidariedade aos 4.195 mortos nessa pandemia em 24 horas. E é isso que eu tenho a dizer, mas em relação à questão das Forças Armadas, a gente precisa deixar bem claro, né, nas últimas semanas, né, pelo menos o que eu vi é que as Forças Armadas elas não estão dispostas a embarcar nas aventuras golpistas do presidente Bolsonaro. Como posso dizer? Depois do que aconteceu, né, nessas últimas semanas, tinha muita especulação de que Bolsonaro queria decretar estado de sítio, estado de defesa, enfim, medidas para tentar sabotar o lockdown em alguns estados, algumas medidas mais duras que os governadores estavam adotando. Só que o que acontece? As próprias Forças Armadas, por meio dos generais, por meio
de toda a hierarquia, né, dos ministros de Estado, lá, acho que o ministro da Defesa, o responsável ali pela aeronáutico, exército, marinha, eles deixaram bem claro que não iam aceitar se aventurar nessa aventura golpista do Bolsonaro. Já deixaram bem claro que o papel constitucional das Forças Armadas é defender a lei e a ordem, mas isso não significa que, por exemplo, vamos dizer assim, isso não significa que as Forças Armadas elas não têm autoridade para, vamos dizer assim, autoridade para interferir na atuação dos poderes, sabe? Isso, inclusive, o presidente do Supremo ele foi interpelado pelo PDT para esclarecer essa questão, né? Porque o que acontece, né? O que acontece? Houve uma interpretação lá que ficava muito vazia, né? Digamos assim, uma interpretação que deixava na interpretação do artigo 142 da Constituição Federal. O que dizia ali? Que as Forças Armadas tinham que o presidente tinha autoridade suprema sobre as Forças Armadas. Só que isso deixava uma interpretação meio dúbia, sabe? Não dava para ter certeza do que estava, o que queria dizer aquilo. Então eles foram ao Supremo para esclarecer isso, e o próprio Supremo Tribunal Federal deixou bem claro que as Forças Armadas elas são instituições de Estado, ou seja, os governos passam e as Forças Armadas continuam ali. Então isso tem que deixar isso muito claro, sabe, que a autoridade suprema do presidente nas Forças Armadas ela não se sobrepõe ao respeito à ordem constitucional e nem a separação e harmonia entre os poderes. Então, isso é uma interpretação bem clara, que as Forças Armadas elas não são não podem ser utilizadas pelo Estado para intervir nos outros poderes ou intervir na ordem democrática de direito, sabe? Então, eu quero deixar isso bem claro, que as Forças Armadas não têm essa legitimidade de declarar golpe, e as próprias autoridades das Forças Armadas já deixaram bem claro, generais, deixaram bem claro que o papel das Forças Armadas atualmente não é um papel... elas não têm papel político, elas não podem intervir nas decisões de qualquer poder nem nada, elas têm que defender a lei e a ordem do país, mas isso não quer dizer que eles possam intervir nos poderes, intervir caso um poder esteja, digamos, sobressaindo sobre o outro, sabe? Então, acho que isso tem que ser deixado bem claro, sabe? Tem que ser deixado bem claro que as Forças Armadas não podem se aventurar nesse tipo de coisa, né? O Bolsonaro, ele bem que tenta aparelhar as Forças Armadas para fazer com que eles sigam as ordens dele, mas as Forças Armadas não têm esse tipo de papel, eles não devem seguir esse tipo de papel, sabe? E já deixaram bem claro, né? Os generais do Exército já deixaram bem claro que o uso político das Forças Armadas jamais ocorrerá. A Constituição Federal já deixa bem claro qual que é o papel das Forças Armadas na atuação das Forças Armadas no Estado brasileiro. Então, qualquer tentativa, interpretação de terraplanista, sabe? Para falar, o artigo 142 dá legitimidade a um golpe militar. Não é bem isso. Não é assim que funcionam as coisas, não. Elas defendem a lei e a ordem, mas a lei e a ordem elas não quer dizer que você tem que interferir no poder, nos três poderes, enfim. Eu acho que essa é uma interpretação bem clara, eu acho que só cego que não vê praticamente, sabe? Então, e inclusive nas últimas semanas a gente viu, né, que as Forças Armadas, o que aconteceu nas Forças Armadas, né? Teve as três figuras centrais, o ministro da Defesa caiu, acho que o da Marinha e da Aeronáutica, se não me engano, caíram também. Porque eles não concordavam com as tendências golpistas do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, se dependesse do Bolsonaro, ele já teria dado golpe faz tempo. A única coisa que impediu de que ele desse esse golpe aí foram as próprias Forças Armadas que não aceitaram as ordens do presidente, que deixaram bem claro qual que é o papel constitucional das Forças Armadas. Então, é isso, né? Não existe outra interpretação para isso, né? As Forças Armadas têm esse papel institucional, né? Como o próprio Zenir falou aqui na live, né?
É isso mesmo que ele falou, ó, que as Forças Armadas devem cuidar apenas das agressões externas, cara. Esse é o papel das Forças Armadas, não tem outro papel. Eles não têm que interferir em assuntos do nosso país, interferir no legislativo, no judiciário, isso não é o papel das Forças Armadas. Então, acho que tem que deixar isso bem claro, sabe? Eu acho que tem que deixar essa questão aí bem clara para todo mundo entender. Forças Armadas não tem nenhum papel de interferir em decisões do Supremo, decisões do Congresso Nacional, não é esse papel, porque tem muita gente que acha que Forças Armadas tem que fazer isso. Não é bem assim que funcionam as coisas. E eu acho que é isso que eu tinha a dizer, basicamente, sobre essa questão aí do papel das Forças Armadas no governo Bolsonaro, porque eles tentam aparelhar as Forças Armadas, mas as Forças Armadas, felizmente, né, a Constituição Federal deixa bem claro qual é o papel das Forças Armadas. A gente tem Forças Armadas sólidas, pessoas sérias que estão ali, que não estão dispostas a se aventurar, a sujar o nome das Forças Armadas para tentar se aventurar nessas loucuras golpistas do Bolsonaro. Então, acho que é isso que eu tenho a dizer, basicamente, sobre essa questão. Muito obrigado. Isso aí, a participação do Vitinho. Vitinho, já, se tiver algum comentário aí, depois eu gostaria de ler, peraí. Deixa eu ler vou ler os comentários aqui do Zenir, porque o Zenir fez bastante comentário, né? O Zenir está acompanhando aqui nossa live, nosso companheiro Zenir aí. Então, vou ler os comentários aqui. Posso ler, então? Pode. O Zenir é um professor que está entre nós. Nossa, o nosso mestre Zenir aí. O Zenir falou, saudações proletárias, Vitor e participantes. Abaixo o Bolsonaro. Aí ele fez, acho que você tinha feito um comentário, né, se não me engano, sobre a venezuelização das Forças Armadas, aí ele já discordou aqui, já falou aqui. Tá errado, companheiro. Viva a Revolução Bolivariana com Chávez e Maduro. Aí ele falou, abaixo o Bolsonaro. Aí depois ele respondeu, unidade das forças democráticas e populares para pôr fim a este genocida que desgraça a nação e o povo brasileiro. Aí ele também respondeu, a gente estava comentando, né, sobre essa questão aí do papel das Forças Armadas, né, e tudo mais, no Estado brasileiro, e ele falou, Bolsonaro quis dar o golpe, mas nem o exército, nem o próprio exército entrou nessa furada. Ele também falou, amigos, vamos defender a vida, a vacina, daí podemos lutar na rua, que é o nosso palco de luta. E ele também, quando eu estava falando aqui, comentando qual que era o papel das Forças Armadas no Estado brasileiro, ele respondeu ali, ele já deu até um certo apoio ali no meu raciocínio ali, que ele falou o seguinte, as Forças Armadas apenas devem cuidar de agressões externas, ou seja, caso algum país declare guerra ao Brasil, tente atacar o nosso país, esse é o papel das Forças Armadas. Não é papel de interferir em assuntos de Estado, basicamente. Então, assuntos de governo, no caso. Olha, as Forças Armadas apenas devem cuidar das agressões externas, não devem se miscuir nos assuntos internos do país. Ou seja, cumprir apenas o papel institucional, foi o que o Zenir disse. Esses eram os comentários que o Zenir fez aqui na nossa live, acompanhando sempre, dando apoio aqui pra gente, enfim. Maravilha. Até nós citamos aí, né? Porque o Zenir, muito boas palavras do mestre Zenir. É verdade. É que a gente falou na questão que o atual presidente genocida, ele faz muita crítica ao sistema da Venezuela, né? Ele faz muitas críticas, né? Não se comparando, né? Ao presidente da Venezuela, né? Que ali é uma pessoa humanitária, uma pessoa comum a todos, é um socialista, entendeu? Então, só fazendo essa comparação para... Inclusive, foi o governo da... Deixa eu só fazer um comentário. Uhum. Inclusive, foi o governo da Venezuela que doou oxigênio para o Brasil, para vocês verem como é que estão as coisas. O governo da Venezuela fazendo mais que o próprio governo Bolsonaro, a solidariedade desses países latinos que existe, né? Então nesse ponto, né? Só para ver a demagogia dessa anta aí que está de presidente da República, né? Que tece crítica aí e embarca nesse discurso. Vamos trazer aí agora mais uma palavra do nosso nobre Alexandre que estava ali se virando da sala para a cozinha. E aí, Alexandre, o cheiro tá bom aqui, meu querido, desse macarrão aí, dessa feijoada, desses bifes. O Alexandre é o nosso, que finaliza aí muitas vezes o nosso tema aí, vai trazer a sua palavra desse assunto de hoje que a gente está falando, é o uso político das Forças Armadas pelo governo Bolsonaro. Depois, antes de terminar, até o que eu peço para o Vitinho, se tiver a possibilidade,
já trazer o próximo tema aí para a gente já avisar o pessoal aí amanhã, beleza? Grande Alexandre, boa noite, Alexandre. Obrigado mais uma vez. Hoje nós temos a supervisão do lado de fora aí, uma responsabilidade maior para todos nós aí, do nosso presidente, secretário-geral eterno da CTB, o Zenit está na área aí. Então, meu querido, eu queria ver contigo, Alexandre, nosso presidente também, o que você poderia me dizer desse tema? Grande abraço. Boa noite, pessoal. Eu acho que tem umas 2 ou 3 coisas interessantes aí para pensar, né? A primeira, assim, vamos mencionar também, porque isso é dramático, né? Que a calamidade que a população brasileira vive hoje por causa do governo Bolsonaro. Como nós temos dito em todas as ocasiões em que isso é possível, em que é possível usar a palavra, que essa calamidade provocada pela pandemia não acaba enquanto Bolsonaro estiver no cargo. Não acaba por quê? Porque é um governo que sabota o combate à pandemia, que prega tratamento ineficaz, que corta a verba do SUS em plena pandemia, né? E que orienta as pessoas a sair para as ruas. A pandemia não acaba com o Bolsonaro no cargo. É o Brasil ou Bolsonaro. Simples. O problema se tornou simples, né? Felizmente, a maior parte da população já se deu conta disso, né? A população brasileira hoje está do lado da ciência, está do lado da técnica e da proteção à vida, né? E por isso Bolsonaro vai cair. Nós temos certeza disso. Vacina para todos, prorrogação do auxílio emergencial de R$600, para que as pessoas possam ficar em casa, e lockdown nacional. Tá? É isso que está no nosso horizonte, né? Bolsonaro ainda será julgado pelos seus crimes. Eu tenho certeza que todos nós veremos isso aí. Agora, nessa questão dos militares e o governo, eu acho que, assim, que tem algumas questões, né? O Bolsonaro utiliza os militares utilizaram o Bolsonaro para voltar ao cargo, né? Então, às vezes é melhor a gente pensar por hipóteses e tentar localizar no passado os fios que levam a possível situação contemporânea, né? E às vezes você não tem só uma explicação possível, e é conveniente você lidar com teses, com hipóteses, e pensar os problemas com essas hipóteses, né? E sabendo que a resposta vai vir um dia, mas às vezes ela está no futuro, né? Então vamos tentar pensar em alguns fatos, né? Primeira coisa, quando a gente fala assim de general Heleno, general não sei o quê, general não sei o quê, tratando-se de ex-servidores militares que estão na reserva, essas pessoas não podem nem usar mais patente militar, né? Então, assim, não é o Heleno, tá? Não, quando a gente fala assim de general Heleno, ou quando ele usa general Heleno, ele está tentando suportar retoricamente a posição a partir da qual ele fala, né? A partir de um jogo de forças, né? Ou de uma postura moral, né? Que é pretensa e que tem que ser desconstruída também, né? Tem bons militares e tem maus militares, né? Tem militar corrupto e tem militar honesto. Assim como tem servidor público corrupto e servidor público honesto. Assim como tem empresário honesto e empresário corrupto. Juiz honesto e juiz desonesto. Promotor correto e promotor que fez o que a Lava Jato fez. Então, é importante ter essa nitidez. Nós, de modo algum, condenamos os militares, o exército, as forças armadas, muito pelo contrário, né? Só que, assim, é o direito da sociedade debater o papel que as forças armadas vão ter a serviço dessa sociedade, né? É direito da sociedade, uma sociedade que está cortando. Outro dia eu encontrei aqui no Santa Quitéria uma senhora, mãe de um deficiente e aposentada. Ela recebia um BPC, benefício de prestação continuada por causa do filho, e a sua aposentadoria, né, ou pensão do marido, uma coisa assim. Ela foi obrigada a abrir mão de um dos dois. E vamos pensar assim, uma senhora que recebia 2 salários mínimos foi obrigada a abrir mão de um salário mínimo por causa da reforma da Previdência. Ela foi obrigada a ficar só com o vencimento. Então, por que essa sociedade não pode discutir que os militares tenham, para suas filhas solteiras, pensão por toda a vida, né? Até 65 anos, ou por toda a vida, né? Então, uma filha de um militar
não precisa casar e pode receber uma pensão até o final da vida. Não é justo isso, né? Diante de uma situação de calamidade social que nós vivemos. Então, assim, essa sociedade tem direito de pensar essa questão, né? Então, assim, Bolsonaro foi considerado pelo Exército inapto para o serviço militar. Ele foi para a reserva, foi promovido para capitão, porque todo militar, quando entra na reserva, ele é promovido uma patente, né? Um prêmio que ele tem pelo desempenho do serviço. Não se questiona isso. Mas Bolsonaro não carrega as qualidades que supostamente atribuídas aos militares. Definitivamente não carrega, né? A base política dele no Rio de Janeiro foi campanha salarial para os militares, né? Tanto é que ele tentou explodir, né? Isso é gravado, ele foi expulso do Exército por causa disso. Uma estação de abastecimento de água no Rio de Janeiro, a estação do Guandu, né? Então, ontem a gente falou do caso do Pars, da tentativa de explosão do gasoduto em 68, e só não aconteceu porque um militar tornou público o atentado, né? Queriam fazer um atentado para jogar a culpa na esquerda, para justificar o início do movimento repressivo, né? Depois tem o atentado do Rio Centro, né? Quando o Brasil rediscutia a redemocratização, o Brasil discutia a redemocratização do país, em um comício pelas diretas, e militares tentaram armar um atentado para jogar a culpa na esquerda. Nós estamos falando de situações assim de centenas ou milhares de mortes, possíveis mortes, né? E esse caso do Bolsonaro, por uma mera campanha salarial, tentou explodir uma estação de tratamento de água no Rio de Janeiro, né? Então, podemos sim falar de um estamento com interesses próprios. Nós temos direito de pensar essa questão militar a partir desse ponto de vista, né? E a situação é essa, né? Você tem 6 mil militares ou militares na reserva com cargos administrativos no governo federal, e não se sabe qual foi o arranjo que levou essas pessoas ao Estado, né? Acumulando vencimentos, como o Vitor disse, né? Veja bem, não se está necessariamente falando de alguma coisa ilegal, mas de coisas moralmente questionáveis, né? Então, por exemplo, a gente sabe que então Bolsonaro passa de um político que fazia campanha por um nicho do eleitorado, de servidores militares, né? Isso no Rio de Janeiro é muito forte, porque metade dos aposentados da União vivem na cidade do Rio de Janeiro, né? Porque lá tem sede da Marinha, sede do Exército, sede da Aeronáutica, tem uma série de escolas militares, etc. Foi capital do Brasil, né? Então tem uma série de serviços públicos que estão localizados, né? E ele defendia os interesses econômicos desses aposentados, né? E ele passou a ser vislumbrado por uma certa elite como porta-voz dos seus interesses, né? Eu fiquei sabendo ontem que ele foi em formaturas da AMAN em 2016, 2017, 2018 e 2019, né? Isso não acontece se a administração não tiver interesse em projetar aquele cidadão para o corpo de formados e para os demais integrantes da AMAN. Então, passa a ser um problema, né? Então, você tem forças armadas que estão se envolvendo com política há muito tempo, não é de agora, né? E, de outro lado, assim, você tem um problema aqui nas Forças Armadas do Brasil e da América Latina inteira, né, que é o seguinte, é o macartismo, né? O que é o macartismo, né? Você tem uma campanha anticomunista imensa nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive com quase perigo de guerra nuclear naquele momento, né? E isso levou a uma formação ideológica dos militares totalmente antipopular, né? Podemos colocar isso, né? Você não explica assim a violência com que a guerrilha paraguaia foi combatida, você não explica a demonização dos movimentos sem terras, né? Que é um movimento liberal e burguês até, né? Se dizer que o movimento sem terra é um movimento burguês, porque a reforma agrária não é um movimento burguês, mas assim, a reforma agrária é uma reforma que se dá nos marcos do capitalismo, não é uma reforma socialista, né?
Então, nós temos um sério problema do ponto de vista das perspectivas ideológicas que orientam a percepção de mundo das nossas Forças Armadas, né? Então, num contexto em que a competição internacional se acirra, né, você vê uma discussão muito grande das Forças Armadas de se alinhar com o imperialismo norte-americano, contra o interesse nacional, né? Muitos analistas dizem, olha, o Brasil está perdendo uma chance de ouro, porque nesse contexto de disputa internacional, você poderia negociar o que você tem com todo mundo, né? A maneira como o Vargas obteve para o Brasil a CSN no contexto da Segunda Guerra Mundial. Olha, nós vamos apoiar vocês na Segunda Guerra e vocês ajudem o Brasil a se industrializar. E aí o Brasil ganhou uma siderúrgica que atendeu o seu mercado interno, suas necessidades de desenvolvimento industrial, né? Então, essa subserviência merece ser questionada, sim, né? Eu fico por aqui. Obrigado. Valeu, Alexandre, pelas palavras aí, muito bem ditas, né, Alexandre? E até também a gente não pode esquecer também, né, Alexandre, a, a humilhação para as Forças Armadas Brasileiras quando um capitão, um candidato, né, um candidato a presidente da República, no caso Jair Bolsonaro, às vésperas das eleições, foi aos Estados Unidos jurar a bandeira, né? Jurar a bandeira, frente à bandeira dos Estados Unidos, do exército americano, né? Pô, que patriota que é esse, Alexandre? Entendeu? Que desonra para uma nação ver o seu candidato a chefe maior do país gerando aí se ajoelhando perante os Estados Unidos, né? Império Americano. Poxa vida, isso aí é uma vergonha, entendeu? Uma vergonha. E a gente percebe que muitos, né, que horas estão criticando nós nas redes sociais, horas parte para a agressão, bate palma e se faz esquecido para tudo isso aí, entendeu? Como é que pode um camarada se dizer nacionalista brasileiro? É para você mesmo que está escutando aí, entendeu? Você aí que me critica. Como é que pode dizer um camarada dizer brasileiro, nacionalista, honrar as cores do Brasil, nosso verde e amarelo? Como é que pode um picareta desse aí, nas vésperas das eleições, né, ir nos Estados Unidos cantar o hino nacional dos Estados Unidos, né, desonrando aí sim a nossa gloriosa Forças Armadas. A Forças Armadas nossa é exemplar, é orgulho do nosso Brasil, né? Esse governo aí que infelizmente aí esse trapalhão tá aí, tá colocando os pés pelas mãos aí e tá envergonhando a nossa nação. Beleza? Eu queria ver com o Vitinho aí, se ele sabe o tema de amanhã, se poderia me ajudar aí, Vitinho. Peraí. Agora sim. Então, o tema de amanhã, no caso, vai ser. O tema de quarta-feira, agora, dia 7 de abril, vai ser Dia Mundial da Saúde. Efeitos colaterais do governo Bolsonaro. Um rastro de omissão e mortes. Peraí. Aperta para desmontar. Tem que desmontar. Aí. Beleza. Então tá, pessoal. Eu queria agradecer a todos que participaram hoje da nossa live, né? Contribuíram muito para o debate. A gente viu que diversificou o assunto. E agradecer a todos que estão acompanhando nós. A gente vê que muitos assistem logo após aí que a gente faz a live, que muitos não têm o tempo para poder ficar acompanhando a gente, né? Eu queria deixar para o Josué, tá na escuta aí, Josué?
Ô, Josué. Ô, Josué. Tá na escuta, meu querido? Abre teu microfone. Abre o microfone. Aperta no botão do microfone. Peraí, o Josué aí tá. O Josué tá com os problemas aí? Josué, vai tentando aí. Quando abrir aí, tu manda ver, então, beleza, meu querido? Luizinho, eu queria. Vai. Vai lá. Tá mudo ainda. Tá mudo ainda. Ah? Aí, Agora beleza. sim, agora sim, agora sim, agora sim. Não, mas aqui tá, Pode falar, pode falar. Beleza. Beleza, aqui tá aberto. pode falar. Beleza? Pois é, eu agradeço para todo o povo curitibano, nação paranaense, povo brasileiro que ficou até agora assistindo aí esse discurso nosso aí, né, que foi um grande debate entre nós cinco aí, né, e eu agradeço a presença de todos vocês que, para quem curtir e para quem vai curtir ainda essas lives aí, nossa, isso aí é um grande assunto para o povo analisar isso à noite de hoje, do dia 6 de abril, né, pela situação que o nosso país está vivendo hoje, com esse governo aí, esse genomicídio, né? Então é difícil para a nossa nação brasileira estar passando essa situação, que nós nunca passemos por isso, né? Que a nossa saúde chegou de entrar em calça aí, é uma complicação danada para o nosso povo brasileiro, para a nossa nação curitibana e paranaense. Então eu deixo uma noite aqui para o nosso amigo, nosso camarada Vitor, Carteiro, Vitinho, Luizinho, nosso amigo Alexandre aí, nosso grande mestre da obra de falar sobre os militares aí, né? Então eu deixo meu abraço aqui a nação brasileira e povo paranaense, que 2022 nós estamos aí para mudar essa situação do nosso país, do nosso estado, do nosso município, né? Então eu agradeço pelo convite do nosso camarada Vitor Carneiro e é uma honra de estar aqui participando desses debates aí, meu. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar aí de volta. Um abraço a todos vocês. Falou, Vitor. Agora pode passar a transmissão para outros. É isso aí, Josué. Obrigado pelas tuas palavras, né? Realmente é assim mesmo, né? Nós estamos aí construindo aí, né, a 2022 e temos certeza aí que esse quadro, infelizmente, que nós estamos passando, há de se passar esse mau momento, esse pesadelo desse governo aí. Você está super certo aí. Vamos trazer a palavra para dar para se despedir aí, Luizinho. Obrigado pela tua participação, Luizinho. Contribuiu bastante para o debate de hoje, já está super convidado para amanhã estar junto com nós aí. Beleza? Ok, Vitor. Eu só quero também dizer boa noite a todos. Né? Mandar um abraço para o nosso companheiro e camarada da CTB e do PCdoB, Zenir Teixeira, pela participação. Grande camarada, conhecedor da luta de classe dos trabalhadores, né? Está firme conosco aí. E dizer aí aos companheiros e companheiras que faltam só 635 dias para a gente tirar esse governo despreparado, né, da nossa nação. São 635 dias para que a gente mande esse cara embora daí, desse país aqui. E como diz o Alexandre, o companheiro Alexandre, o governo Bolsonaro ainda vai pagar, e vai pagar caro ainda pelo crime que ele cometeu contra o povo brasileiro. Né? Um abraço a todos, fora Bolsonaro, a luta por vacina, vacinação já. É isso aí, Vitinho. Quer dar o... É isso aí, Vitinho. É isso aí, Vitinho. Quer deixar o teu tchau aí, se despedir do pessoal aí, agradecer a presença de todos aí, Vitinho. Oi. Sim, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos aqui. E deixar, duas ressalvas, né? Porque hoje a gente teve, né, o dado, eu falei agora anteriormente, né, sobre a questão
Dos 4.195 mortes, atualizou o dado. Na verdade, subiu para 4.211. Ou seja, a gente não sabe, a gente está basicamente perdido nessa questão da pandemia, aí estamos completamente numa situação de desgoverno, estamos desgovernados, nós não temos autoridade, não temos autoridade. Eu, particularmente, para mim, trocou o ministro da Saúde e não mudou absolutamente nada, continua a mesma política negacionismo, melhorou, tipo, trocou 6 por meia dúzia, enfim, é um dado lamentável, né? Mas, fora isso também, essa questão, eu gostaria de desejar uma boa noite aos meus companheiros, todos que nos acompanharam até esse momento agora da live aí. E também eu vou fazer, só vou ler aqui os comentários, os últimos comentários que o Zenir deixou também, porque ele deixou outros comentários além depois daqueles que a gente fez aqui. Vou ler os comentários aqui. O Zenir falou: a CTB é uma entidade classista e democrática de defesa intransigente dos interesses da classe trabalhadora. Defende a vida e os protocolos para que a classe tenha condições de votar e se proteger. Daí a luta pelo auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia. A vacina para todo o povo. Entendendo que, com este governo, não vai haver solução. Estima-se que teremos mais de 500 mil mortos, se não fizermos o fechamento de tudo. Ele também fez um comentário em relação ao Josué também. Aí ele falou: Josué é cantor, certo? Manda ver, um rockinho. Aí ele também falou sobre o Luizinho também, mandou um abraço pro Luizinho, grande camarada. E também falou do Alex. E esse PI bom aí, que toca live, foram grandes. Boa noite, boa luta. Obrigado aí, Zenir, pelos elogios aí. Eu desejo uma boa noite para você, também desejar uma boa noite para todo mundo que nos assistiu até esse momento. E vacina já, fora Bolsonaro. Isso aí, o pessoal deixando o teu recado aí. Obrigado, Vitinho, mais uma Vitinho, vez. só para mim deixar. Pode falar, Josué. Ô, Zeni, muito obrigado pelo elogio aí, tá bom? Nós estamos aqui para isso, para lutar pelo direito da nação brasileira, pelo povo curitibano e paranaense. Por isso que 2022 já está pertinho, tem mais alguns meses aí para nós aturar um assassino desse aí, né, um governo irresponsável desse. Tem que 2022 vamos mudar essa, com certeza Deus bem quer mudar isso aí. O povo já está cansado de sofrer com um governo assassino desse, um burro desse de estar no poder governando o nosso país que não tem projeto nenhum para o país. Então é complicada a coisa. Então é isso que eu deixo aqui. Meu grande abraço aí para o Zenir e muito obrigado, Zenir. Valeu. Pode passar. E aí, Alexandre? Grande Alexandre. Está na escuta aí, Alexandre? Transmissão para lá. Alexandre? O Alexandre, ele saiu da live, ele não voltou mais. Então tá ótimo, então. Então eu queria agradecer a todos aí. A gente está aí diariamente trazendo o nosso canal aí, Brasil para Todos, né? Passando a limpo aí governo Bolsonaro. E agradecendo a presença de todos vocês. Amanhã nós estamos aí às 19h30, a partir das 19h30, trazendo mais um tema. Desejando uma boa noite para todos, que se cuide, vacinação já e fora Bolsonaro. Valeu, uma boa noite para todos aí, fique com Deus. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Até. Até.